Bom, sem enrolar muito, vou chamar aqui não só o cara que entende melhor do que ninguém do indicador RAFI, como também o criador do indicador RAFI, é o Rafael Figueiredo. Rafael, tá aí com a gente? Tá nos escutando? Escutando sim. Valeu, Rafael. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite a todos aí da sala. Vamos dar início então à nossa apresentação de hoje. Da última vez foi simplesmente hilário, né? Porque a gente a gente faltou luz aqui na verdade não é bem faltou luz, né? O que de fato aconteceu é que a, a gente fez uma mudança física aqui, né, na corretora, de uma mesa para outra, e essa nova sessão, essa nova mesa, ela estava com uma instalação de fios, etc., e aí uma linha caiu, e era a linha justamente que estava os meus computadores, e aí precisava de alguém de manutenção, etc., e, portanto, a palestra teve que ter sido encerrada antes do prazo normal em função disso aí. Agora está resolvido, tanto é que um evento que eu faço todo domingo à noite, eu fico aqui sozinho na corretora, acabou a luz no prédio inteiro e o no-break funcionou perfeitamente. Eu continuei com a minha apresentação sem ter problema não, então pode acabar a luz agora que está tudo nos conformes. Gente, boa noite a todos, tá? Obrigado pela presença de vocês, é um prazer estar aqui com essa parceria maravilhosa que eu tenho com a Neológica. A Neológica, nos últimos tempos, né, a gente tem ficado cada vez mais próximo, e no momento em que anunciei, né, que fiz o indicador e que ele já estava disponível para o mercado, rapidamente a Neológica me procurou, a gente conversou, e eu disse isso na apresentação anterior e volto a repetir, foi uma das parcerias mais rápidas, ligeiras, em termos de questão de contratos NDA, né, de confidencialidade, e questão de acordos que foram muito simples, nada sofisticado, e também da matemática por trás do indicador, que foi uma coisa muito simples. As pessoas rapidamente puderam rapidinho montar um indicador sem ter problema nenhum. Então, foi uma coisa bem tranquila, e eu agradeço muito o Neológica, né, por essa rapidez, por essa digamos, eficiência, né? E eu acho que isso muito é refletido também no indicador, né, na ferramenta em si, que é uma ferramenta que eu uso para os meus day trades hoje em dia. O Neológica, é o que está na tela o tempo inteiro, quando o cliente chega na sala da Clear. E, então, é uma ferramenta que, de fato, tem seu diferencial para mim na base de dados, na formação do preço, principalmente quando tudo paga dividendo. Para a gente que utiliza gráfico, a gente precisa de uma plataforma leve, e a ProfitChart, sem sombra de dúvidas, é a plataforma que hoje me atende nessa plenitude. Então, mais do que nunca, usar o indicador RAFI nela acaba unindo a fome com a vontade de comer, e aí eu acho que por isso que tem essa parceria. Bom, hoje nós vamos falar do indicador RAFI, que é o indicador disponível na plataforma. Conforme o Rafael comentou aí, tem aí na parte do dashboard, melhor dizendo, no Handouts, tem um manual desse indicador que também está disponível no meu site, rafaelfigueiredo.com. Esse manual está bem simples, é feito para quem nunca viu um indicador na vida, que é justamente para você ter essa facilidade de olhar, ver como é que ele funciona, as regras dele. E, na verdade, o que eu vou fazer nessa apresentação de hoje aqui é destrinchar um pouco mais o indicador dentro da plataforma Neológica e, claro, mostrar nele como abrir, como usufruir do indicador, e tentar unir aí essa vontade, né, de fazer o day trade usando o indicador RAFI. Eu tenho tido diversos relatos de pessoas que conseguiram finalmente destravar o day trade depois de utilizar o indicador. Isso para mim é muito gratificante, uma vez que
a minha vontade com o indicador RAFI é uma vontade muito mais transformadora do que, digamos assim, enriquecedora. Dos dois sentidos, né? Do enriquecimento, seja por eu ser criador, da parte intelectual, como eu disse, eu não cobro nada pelo indicador, então esquece enriquecimento quanto a isso. Mas eu acho que ele tem muito da parte transformadora, que é poder mudar o dia a dia das pessoas e transformar para melhor, né? Eu, muito futuramente, o indicador ele vai estar disponível com o seu código aberto, porque eu imagino que é isso. Assim, guardado, obviamente, as devidas proporções, né? O meu sonho, a minha missão com esse indicador, nada mais é que ele poder transformar mesmo a vida do dia a dia das pessoas. Ou seja, como isso, né? É o que, por exemplo, o Steve Jobs fez, né? com um iPhone da vida e que hoje transformou o dia a dia das pessoas, porque ele, com um código aberto, as pessoas puderam criar aplicativos, criar questões, com o Facebook também, um código aberto, criar aplicações e soluções para o dia a dia daqueles que são melhores, então, do que é melhor para eles. Então, esse código vai abrir, se as pessoas criarem soluções melhores, inclusive que as minhas, por que não? Esse é meu sonho e eu acho que é isso que de verdade vai ser o diferencial para o futuro, não para hoje. Como eu disse, estou guardando as devidas proporções, mas eu acho que é o que vai, de fato, fazer a diferença. Bom, o indicador, ele nasceu, né, antes de eu abrir, de fato, as regras dele, a gente abrir para o próprio chart, tocar ele para o dia a dia, ensinar, de fato, como as coisas funcionam, né? O indicador, de fato, ele foi criado, né, para a saída das operações. Foi muito engraçado isso. Porque eu tinha como uma tentação, né, uma coisa de sonho, de poder fazer uma certa diferença no mercado, utilizando a ferramenta da maneira como pode mudar a vida do dia a dia, do meu dia a dia. E eu procurei muito indicador para sair das operações. No entanto, eu achava, né, e na verdade eu acho até hoje, né, que a saída das operações era a melhor coisa, né? Porque uma coisa é você entrar no baralhão. Você entra no baralhão e entra no mercado difícil ou no mercado com forte tendência, obviamente, se você tiver tendência, fazendo a coisa certa ou errada, você acaba ganhando dinheiro, né? Porque você está pelo menos a favor da tendência. Agora, quando você... e aí, quando você está em tendência, como é que você sai, né? Como é que você sai dela? Na melhor oportunidade, no melhor trade, na melhor questão? E aí eu queria criar um indicador para saída da operação. Só que eu percebi que o RAFI ele era melhor para as entradas do que para as saídas, né? Então, o indicador vai fazer 4 anos de existência daqui a pouco. E no seu primeiro ano de existência, praticamente buscando saída, só que em determinado momento eu percebi que ele era muito melhor para a entrada do que para a saída, porque ele indicava o que eu gosto de falar, que o rally, né? A correria. E aí, para a gente elucidar um pouco o que vem pela frente, né? Você imagina um indicador que ele pudesse servir como o empurrão, né? Eu acho que tem uma grande dificuldade entre as pessoas quando entram no mercado, quando tentam fazer um trade, quando estão fazendo day trade, qual é a hora efetivamente que eu vou apertar a droga do botão para dizer que aquilo ali é uma compra, né? Essa é uma dificuldade muito comum entre as pessoas, porque elas, quando começam no mercado, elas começam com muitas, eu não diria dúvidas, porque dúvida é normal, até hoje eu tenho dúvidas, mas elas começam inseguras, porque é um mercado de risco, na verdade. E é a mesma coisa, eu gosto de comparar com o bungee jump, né?
Eu não sei se algum de vocês já fizeram bug jump. Eu já fiz. E aí aquela coisa, né? Você vai para a pontinha ali da prancha, na pontinha o cara fala, amigo, levanta a mão para o alto, porque o resto é o fluxo, né? Aí o cara está ali atrás de você segurando no bowling, né, no baudrier, o que ele faz? Ele te dá só um empurrãozinho. Ou seja, a decisão de ir você já tomou, você vai despencar, o clima vai rolar, não tem jeito, você está ali pela adrenalina, mas você precisa de alguém ali para dar só aquele peteleco, pum, para você entrar no game. E é exatamente como o Rafi faz. Depois de você ter olhado toda uma estrutura, depois de você ter visto toda a configuração, seja ela técnica, ou por indicador, ou para o próprio fluxo de mercado, você precisa de alguma coisa que pura e simplesmente diga assim, amigo, vai, não é amanhã, não é depois, não é daqui a 2 minutos, tampouco 10 minutos atrás. É agora, aperte esse botão e compre, porque agora vai correr para cima. Aperte esse botão e venda, porque agora vai correr para baixo. Então, ele tem, de algum dos diferenciais, essa questão de empurrar você para o trade. Tá? E aí, muitas das dúvidas que acontecem, muitas das dúvidas que acontecem no dia a dia é justamente essa parte de você finalmente apertar o botão. Bom, mas antes da gente de fato brincar com as regras, etc., vamos, portanto, aprender a como se lê um indicador para que as coisas não se tornem um bicho de 7 cabeças. Né? Então, vamos, a partir de agora, destrinchar nosso prop chart, né? Nosso indicador Rafi. Como é que se lê um indicador? O indicador Rafi, primeiro de tudo, para quem tem o Profit Chart aberto, né? Basta você clicar aqui em inserir. Tá? No meu caso aqui eu tenho o Profit Chart Pro. Né? Você clica aqui em inserir. Depois de inserir, você clica aqui em indicadores. Tá? E aí, na lista de indicadores, você vai para a letra R, está aqui Rafi, criado pelo analista gráfico Rafael Figueiredo, é um indicador de market breadth, tem como objetivo identificar a força de um determinado rompimento de suporte e ou resistência e verificar se o rompimento poderá ser falso ou não. Clica aqui, clica em inserir, pronto. Uma outra dica importante, antes da gente falar também do indicador, é o seguinte, você dá dois cliques em cima do indicador Rafi, tá? E deixa marcado apenas a opção preencher candle de baixa. O preencher candle de alta você deixa desmarcado para que os candles vazado por cor mostrem tendência de alta, mostra alta, e candles preenchido por cor mostrem baixa, tá ok? Muito bem. Como se lê um indicador? Está aqui o indicador Rafi, ele é lido da seguinte maneira, né? Toda vez, ok? Isso tudo está no manual, quem tiver dúvida pode ler e reler, tiver dúvida vai poder me mandar e-mail, eu vou colocar aqui o meu e-mail no final da apresentação, tá bom? Como se lê o indicador? O indicador ele vem de uma escala de 0, ele é feito no formato de histograma, né, de 0 com uma threshold em 2,5 positivo e uma threshold negativa em 2,5. Toda vez que o indicador estiver abaixo, né, aqui, né, de menos 2,5, significa que a condição de mercado é super fraca. Tá? Uma condição de mercado super fraca. Toda vez que o mercado está entre 0 até menos 2,5, é uma condição de mercado fraco. Tá bom? Toda vez que tiver positivo até 2,5, nós temos uma condição de leitura de mercado forte. E toda vez que tiver positivo maior que 2,5, eu tenho uma condição de mercado super forte. Repetindo mais rapidamente, 2,5 positivo para cima, super forte. 2,5, 0 até 2,5, uma condição forte. Negativo até menos 2,5, fraco. E negativo abaixo, menos 2,5 aqui embaixo, super fraco.
Tá ok? Então, o que, que nós queremos no fim das contas, né? Nós queremos, de fato, toda vez que a gente identificar um rompimento de suporte ou resistência com um RAFI maior que 2,5, porque é a condição mais forte que o indicador consegue fazer de leitura. Então, toda vez que estiver rompendo uma resistência ou suporte com o RAFI maior que 2,5, ou seja, na condição super forte, eu tenho uma leitura de um mercado em forte tendência, em amplo movimento, ou seja, está por vir aí alguma condição que o mercado tende a ganhar força, né? Então, eu gosto de pegar alguns movimentos mais explosivos, né? Opa, peraí. Como, por exemplo, esse aqui, né? Quando perdeu esse suporte aqui, né? Esse suporte aqui, quando ele perdeu com o RAFI maior que 2,5, ele ficou vermelho. Aí tem essa leitura também. Desculpa, eu acabei atropelando uma outra explicação também que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Quando o RAFI perde suporte e fica positivo maior que 2,5, o candle naturalmente pinta de vermelho. Tá? E quando o RAFI rompe uma resistência, tá ok? O indicador RAFI rompe uma resistência, o gráfico rompe uma resistência com o RAFI maior que 2,5, ele pinta verde. O amarelo eu vou explicar já já. Tá ok? Então, é isso que acontece. Toda vez que nós tivermos um rompimento de resistência com o RAFI maior que 2,5, o candle fica verde. Toda vez que tiver uma perda de suporte com o RAFI maior que 2,5, o candle fica vermelho. Tá ok? É verde. Não importa se o tom é um verde meio preto por dentro ou é um verde todo preenchido. O verde todo preenchido um verde todo preenchido um verde todo preenchido é um verde que é um candle de baixa. Aqui que é vazado por cor é um candle de alta. Eu estou vendo o pessoal falando que está sem som. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, pessoal? Meu áudio está legal aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu mudei o microfone. Eu tirei o microfone da webcam e agora botei no headphone, tá? Tá legal, né? Obrigado aí pelo feedback. Valeu. Eu botei agora. Eu tirei com... O outro estava melhor? O outro estava melhor? Como é agora? Vamos lá, ó. Eu não consigo julgar, entendeu? Mas se esse aqui vocês estão conseguindo me ouvir, então tá de bom tamanho. Tá? Então, vamos voltar aqui na apresentação. E aí é o seguinte. Bom, a gente aprendeu como ler o indicador, né? Agora, como se opera lendo o indicador RAFI? Tá? Como se opera lendo o indicador RAFI? Obrigado a todos pela resposta aí. Vamos voltar aqui, tá? Obrigadão aí, galera. Como se opera o indicador RAFI? Ele se opera da seguinte maneira, né? Toda vez que eu estou vendo o indicador em tendência de alta, tá ok? O gráfico em tendência de alta, e ele estiver rompendo uma resistência, eu espero que o RAFI esteja necessariamente maior que 2,5 para que eu efetue a minha compra. E isso, para day trade, torna o seu call, torna a sua experiência formidável, porque torna mais eficiente. Tá ok? Toda vez que você tem uma perda de suporte, ok? Com o RAFI maior que 2,5 e a gente tenha tendência a favor, ok? Então já estou aqui pré-julgando que é para operar com o mercado com tendência a favor, né? Sempre. Com o RAFI maior que 2,5 é a hora da gente vender. Uma pergunta que é muito comum entre as pessoas, muito comum é, Rafael, qual é o melhor tempo gráfico para utilizar o day trade? Não há
o melhor tempo gráfico, ok? O tempo gráfico para usar o Day Trade é aquele que lhe satisfaz, que lhe traz o bem-estar. Eu, Rafael Figueiredo, gosto de operar com o Rafi no gráfico de 15 e 5 minutos. Mas isso não significa que é, de fato, o melhor tempo gráfico. Tá? O melhor tempo gráfico é aquele que você escolhe. Tá? Por quê? Porque o indicador ele serve para todos os tempos gráficos, sem exceção. Tá bom? E aí, existe aqui o Thales, eu vi sua pergunta e eu já vou responder no momento oportuno aqui, tá? Eu já vi aqui, deixa comigo aqui que eu já vou te responder no momento oportuno da apresentação. O Rafi, toda vez que ele estiver rompendo uma resistência em tendência de alta com maior que 2,5, ele vai pintar verde. E, portanto, é a hora de você operar na compra. Toda vez que ele estiver em tendência de baixa, perdendo o suporte, ele vai pintar vermelho. E aí é a hora de você efetuar a venda. Tá ok? Agora, existe também o candle amarelo. Né? Ah, não, na verdade o candle amarelo já é a próxima aqui. Deixa eu ver aqui, só para eu não me enrolar. É isso mesmo. Então, eu vou finalizando como se opera. A gente vai operar sempre com uma razão, prioridade máxima. Sempre a favor da tendência. Tá, ok? Isso eu vou colocar nos pré-requisitos. Tá? E o outro ponto fundamental, que é operar sempre a favor da tendência, é você observar a modo como o Rafi, ele, digamos assim, ele se impõe, o modo como o Rafi ele se coloca, que eu chamo de escadinha positiva, né? Que é para você ver, eu já vou mostrar o que é essa tal escadinha positiva, e aí eu vou dizer exatamente como, na prática, como isso é combinado. Tá ok? Muito bem. Muito bem. Tá, beleza. Agora, vamos ver aqui, ó. Estudando o candle amarelo. Né? Estudando o candle amarelo, galera. É esse candle aqui, ó. Esse aqui e esse daqui. E esse aqui também. E esse aqui também. Tá vendo? Tá? O candle amarelo, galera, ele funciona da seguinte maneira. Ele é um candle de exaustão. Tá? Aliás, teve um belo dia desse aí que eu estava correndo aqui no Parque em São Paulo, né? Uma dessas corridas aí que a gente começa a correr, mas na verdade a gente corre para pensar e não corre para correr. A gente fica ali inspirado, né? Parece que as grandes ideias ela vêm num estado de endorfina máxima nas ideias, né? Tava eu lá drogado de endorfina e aí correndo, eu falei, por que não? Eu pensando assim, cara, eu tô correndo 10 quilômetros, vai chegar algum momento que eu vou ficar cansado, né? Aí eu pensei, eu vou ficar igual o candle amarelo. Eu vou ficar cansado. E aí, finalmente, eu tive essa brilhante ideia de, assim que eu acabei minha corrida, eu peguei o celular e filmei e fiz um vídeo e falei, galera, olha só como é que eu estou me sentindo aqui. Exausto, cansado, morto, né? E é exatamente o que o candle amarelo representa ao final de uma tendência. Né? O candle amarelo ele é dito como um candle de exaustão. Tá? É aquele candle que depois de um mega rally, de uma mega correria de 100 metros, você deu tarará, você já está cansado, você completa a sua prova, você fica cansado e é o momento em que pinta aquele candle amarelo, que é o candle de cansaço, exaustão. O que não necessariamente quer dizer para a gente que é um candle, é um momento em que vai haver uma reversão de tendência. Às vezes essa reversão acontece, mas não necessariamente. Como a gente pode olhar aqui no gráfico, tá ok? Aqui, ó, teve esse rally daqui de baixo aqui em cima, chegou, pintou o candle amarelo, ele de fato iniciou uma exaustão no movimento que fez essa queda, né? Inclusive o candle amarelo foi parte integrante para incentivar a venda aqui, né? Tivemos um topo duplo no gráfico, veio a venda.
Tá ok? Aqui é a mesma coisa, teve um rally daqui até aqui de queda, chegou aqui e pitou o cano amarelo. Repara que ele manteve um repique para depois voltar a cair. Tá ok? Aqui, ó, de novo, teve um candle de indefinição, um candle amarelo bem forte que formou fundo e aí deu a exaustão dessa venda e olha só, subiu. E aqui de novo, né, depois desse ralizão, pintou o candle amarelo aqui dizendo, meu amigo, tô cansado. Aí o mercado foi lá e devolveu praticamente todo o rally anterior. Então, o candle amarelo necessariamente é um candle de exaustão. E que em alguns casos podem mostrar reversão de tendência. Não necessariamente, mas pode mostrar reversão de tendência. Tá bom? É um candle que você está cansado. É exatamente o que eu quis mostrar nesse vídeo, que está no meu canal do YouTube, né? Eu todo ofegante, né? Todo ofegante, aquela coisa toda, tal, não sei o quê. E aí eu nessa todo ofegante, aquela coisa toda, eu disse, caramba, olha galera, tá vendo, eu tô cansado, né? E é isso aqui que tá, e é isso aqui que tá é essa corrida que me deixou cansado, exausto, e é por isso que, é exatamente isso que representa o candle amarelo aqui, que é o candle de exaustão, tá bom? Beleza? Agora vamos para o ponto alto da nossa apresentação, que é a questão das premissas importantes. Depois de citadas as premissas importantes, eu vou, de fato, correr para o lado prático, onde a gente, de fato, mostra como é o dia a dia usando o RAFI, e aí a gente cai para exemplos práticos, inclusive de day trades que eu fiz ontem e hoje, e que foram bem sucedidos, o pessoal da sala da CLIA pôde pegar por conta do próprio indicador RAFI. Primeira delas, o RAFI pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico. Gráfico de 1 minuto, gráfico de 2, gráfico de 3, gráfico de 5, gráfico de 15, 10, 20, 50, 100, diário, semanal, mensal, anual, não importa. O que faz você utilizar o tempo gráfico melhor é o seu nível de perfil de risco e não necessariamente o indicador, né? Aliás, eu falo aqui, eu estudo para certificações internacionais, eu estudo tudo quanto é indicador técnico não utilizado no mercado brasileiro, utilizado por gringos, eu estudo vários indicadores técnicos aqui e eu te digo categoricamente, aprenda isso de uma vez por todas. Indicador técnico, ele é usado para qualquer tempo gráfico porque a matéria-prima dele é o preço ou o volume e não necessariamente o tempo gráfico. Então, pouco importa o tempo gráfico, né? Não há um tempo gráfico melhor para day trade ou swing trade. O que há é um nível de risco para aquele tempo gráfico, um perfil de investimento para aquele tempo gráfico. Tá ok? Então, é isso que a gente coloca. Claro que, para quem está começando, já respondendo a pergunta do Anders Bernards, Ben Ratz, tentando pronunciar aí o nome correto, para quem está começando a fazer day trades, eu sugiro o tempo gráfico de 15 minutos, porque ele concentra o grande fluxo de mercado. Tá, okay? Então eu prefiro o tempo gráfico de 15 minutos para iniciar, para começar esse mundo do day trade. Ok? Nenhum gráfico menos e nenhum gráfico a mais. Tá, ok? É apenas para iniciar. E depois você se acostuma e vai com tudo para os outros tempos de gráfico. Segunda premissa super importante do indicador. Sempre opere com RAFI a favor da tendência. Nunca, jamais contra. Tá? Essa é uma premissa extremamente importante. Várias vezes as pessoas entram na minha sala de análise, lá, aqui da CLIA Corretora, e o candle está vermelho, maior que 2,5, e a pessoa vai lá e quer comprar. Várias vezes a pessoa entra na minha sala de análise, o candle está verde e o cara quer vender. Tá ok? Não pode. Né? Não pode,
de maneira nenhuma. Tem que sempre operar a favor da tendência. Ou seja, tendência de alta, você compra com RAFI maior que 2,5 e não faz venda. Tendência de baixa, você vende com RAFI maior que 2,5 e não faça compra. Ok? Outra premissa importante. Opa, eu acho que eu caí aqui. Eu caí aqui porque acho que minha tela não está sendo mais transmitida. Opa, só dá um minuto, Rafael. Vamos ver se volta aí. Tá, voltou. Acho que voltou agora. Voltou. Beleza, obrigado. Valeu. Deu um pico aqui de internet, mas agora eu acho que voltou. Muito bem. Então eu estava falando a primeira que é para operar sempre com RAFI maior, sempre a favor da tendência, e outra, procure combinar RAFI com padrões de candlesticks ou figuras gráficas. Já já eu vou mostrar isso para vocês, né, que é extremamente importante você combinar o candles com figuras gráficas. É importantíssimo, né, que você use isso, porque como ele tem na sua composição a formação de preço, variações importantes de amplitude do candle, que é isso que o candle representa, necessariamente contribui para a melhor eficiência do indicador. Então, utilize formações gráficas e utilize padrões candlestick para confirmar aquilo que o RAFI manda para você, tá, de informação. Evite usar RAFI para mercados que não possuem tendência definida. Tá, ok? Por exemplo, às vezes, porque assim, o que acontece? O RAFI, ele é um indicador que eu chamo de market breadth, né, que está inclusive na descrição do Profit Chart, né? Market breadth, que eu quero dizer, é força de mercado. Portanto, amplitudes são coisas que são relevantes para a boa condição e boa formação do indicador. Tá, ok? Então, jamais opere com RAFI sem tendência, porque isso é um crime, né? É um crime para análise técnica e um crime para mais ainda, um crime duplo quando é análise técnica usando o RAFI. Por que eu digo isso, né? Por que essa condição? Porque tudo que eu quero é identificar forte tendência, rally. Tanto é que eu criei esse jargão que é muito utilizado na minha sala de análise. Que é rally, chama no RAFI, né? Então, quando tem correria de mercado, quando tem explosão de mercado, quando as coisas estão ganhando fôlego, aí é um bom momento, que é exatamente o momento em que possui forte tendência. Agora, quando o mercado está sem tendência, você tem que evitar usá-lo, porque ele vai ser o pior indicador do mundo. É igual, por exemplo, média móvel, né? Média móvel, se tentar usar ele com o mercado consolidado, ele vai usar compra e venda, compra e venda, compra e venda, ele vai te estopar todos e você quebra. Agora, tem um indicador também que quando tiver em forte tendência, a média móvel vai ser o melhor indicador para você, porque ele vai conseguir regular a melhor formação de preço para você. Então, sempre utilizar com informações bem definidas, tá ok? E outra regra aqui, que é específica minha por base empírica e também questão prática, né? Nunca opere com RAFI maior ou igual, nunca compre, né, com RAFI maior ou igual a 2,5 vermelho. O que é 2,5 vermelho? É quando ele está rompendo o suporte com RAFI maior que 2,5, porque ele está vermelho, que está perdendo suporte, tá vendo? Então, nunca opere na compra com RAFI maior que 2,5 vermelho. Repara que eu não estou dizendo para nunca operar na venda com RAFI maior que 2,5 verde. Eu estou dizendo apenas para nunca operar com RAFI maior que 2,5 vermelho. Tá? Tem uma pergunta muito boa aqui do nosso amigo Alessandro. Ele diz que não consegue acompanhar o mercado o tempo inteiro e que é possível utilizar o RAFI para uma operação intermediária em swing trade position. Para position, não. Para swing trade, sim, com certeza. Inclusive,
as minhas últimas operações aqui, desde o dia 26 de março até hoje, né, eu acumulo a média de trades positivos em torno de quase 10% das operações, e todas elas foram baseadas no RAFI. Então, sim, para swing trade você pode utilizar. Tá, ok? Aí outra pergunta muito relevante a respeito da questão é do Alexandre Costa, que ele diz o seguinte: Rafael, mais um gráfico de 5 minutos, o que você considera de tendência, né? A formação de topos e fundos descendentes? Sim, exatamente. Por exemplo, aqui nós estamos com um gráfico de 5 minutos aberto. Tá vendo? Daqui de cima para cá, eu tenho tendência de baixa. Tá vendo? E daqui para cá, eu estou em tendência de alta. É sempre por conta da formação dos topos e fundos. Tá bom? Quem perguntou mesmo foi o Alexandre. Tá, Alexandre? Mesmo que seja volátil, é imprescindível para a formação de mercado. Tá bom? Muito bem. Então, está aqui. Agora, vamos entender por que ele é eficiente. E aí a gente vai combinar um pouco do que está aqui versus o que está aqui versus o gráfico, e aí a gente vai para o lado prático, tá ok? Primeiro de tudo é entender as periodicidades conflitantes e tirar proveito disso. O que é isso? Está no manual, novamente, para você que acabou de chegar aí, se você clicar ali no Handouts, né? Tem aqui o Handouts, Handouts aqui do seu GoToWebinar, você vai ver aqui o RAFI módulo 1, introdução RAFI módulo 2 intermediário. Se você clicar aqui, você vai poder baixar o manual para você, tá? E nesse manual eu falo um pouco dessas periodicidades conflitantes. Gente, é imprescindível, repetindo, é imprescindível que você utilize pelo menos 2 tempos gráficos para confirmar a leitura do indicador RAFI. Ou seja, para que você faça uma compra no gráfico de 15 minutos com RAFI maior que 2,5, necessariamente o gráfico de 5 minutos tem que estar dando essa compra. Se você quer fazer uma compra no gráfico diário com RAFI maior que 2,5, necessariamente o gráfico de 60 minutos também tem que ao menos estar na posição. Ou seja, utilize sempre 2 tempos gráficos para sacramentar a sua operação. Às vezes você vai ver periodicidade conflitante, você vai ver com um RAFI fracão, super fraco, negativo menor que 2,5 no gráfico de 5 minutos, e vai ver com um RAFI positivo maior que 2,5 no gráfico de 15 minutos. Essa é a perfeita situação que você não deve operar. Você tem que operar quando as 2 barras estiverem trabalhando, os 2 tempos gráficos estiverem trabalhando no seu mesmo período, tá ok? Escadinha positiva, isso aqui, cara, é o grande segredo do RAFI, né? Eu diria que o RAFI ele tem 2 segredos, né? Se é que efetivamente tem segredo, né? Mas eu diria que o RAFI ele tem alguns, digamos assim, pré-requisitos que eu considero, digamos, substanciais, que é a tal da escadinha, né? Essa escadinha realmente é algo que, inclusive a tal escadinha positiva que eu falo, né? É uma escadinha que é um nome criado, inclusive, por vocês, né? Os clientes da CLIA participaram da criação do indicador e a tal escadinha foi nome dado por vocês, inclusive. Deixa eu abrir um day trade que eu fiz hoje aqui na CLIA Corretora. Deixa eu ver só primeiro aqui, porque... Só ver uma coisa aqui, Aqui, achei. Esse aqui está melhor. Um day trade que eu fiz há um tempo atrás, para melhor exemplificar
a tal escadinha positiva. É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. O que é a escadinha positiva? É essa inclinação positiva aqui, ó, que ela vem daqui para cá, ó. Tá vendo? Quando você percebe essa escadinha positiva, né, ou seja, quando o histograma começa a diminuir de força, significa que ele vai começar a entrar na área positiva, né? E aí você vê o gráfico trabalhando com a tendência a seu favor. Nesse caso aqui, nós tínhamos um ombro, uma cabeça e um ombro, né? E já eu vou falar das bandas de Bollinger, que são essas linhas pontilhadas laranjas aqui, que estavam estreitas. Já eu vou falar dos Kendalls, mas das bandas de Bollinger. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que no momento em que perdeu esse suporte aqui, tá ok? Eu estou falando exatamente aqui nesse período aqui, tá? O RAFI ficou maior que 2,5, tá? E aí ele perdeu o suporte e gerou esse rally que veio daqui para cá, tá ok? Repara que o RAFI, ele é o indicador que ele te dá a entrada. Muitas pessoas têm dúvida do seguinte, bom, mas e a saída? Se eu vendo um papel no day trade, eu saio nos próximos fundos que são suportes. Se eu compro um papel pelo RAFI, eu saio nos próximos topos que são resistências. Essa é a regra básica, que é uma regra muito tranquila de ser efetuada. Tá ok? Então, olha aqui. Eu fiz essa venda aqui de hipermarket. Ele perdeu o suporte, um ombro, cabeça e ombro. Ele perdeu o neckline aqui. Quando era assim que ele perdeu o neckline, ele gerou a venda. RAFI ficou marco 2,5. E aí uma pergunta lá de cima agora que o amigo fez, que eu disse que era responder no momento oportuno. Que agora eu não lembro exatamente quem foi que perguntou. Estou tentando subir aqui. Gostaria de saber, papapá. Eu não lembro quem é a pergunta, mas eu vou responder de qualquer maneira. A pessoa vai saber de quem é a pergunta. Que ele falou que tem que esperar fechar a barra, ou assim que pintar vermelho, né? Qual é o timing disso? O timing é exatamente o seguinte, perdeu o suporte e ao mesmo tempo o RAFI ficou maior que 2,5, que é exatamente o momento em que o candle fica pintado. Nesse caso, como perdeu o suporte, já foi maior que 2,5, o candle ficou vermelho. Tá? Então é exatamente neste timing. Tá? E, ou seja, no momento em que ele rompe uma resistência com o RAFI maior que 2,5, ele fica verde. Então repara que toda vez que o RAFI está pintado, que o candle está pintado, nós temos alguma correria de mercado. Né? Nós temos uma explosão de mercado. E é aí que mora a eficiência do indicador. Porque você justamente opera no momento em que eu chamo só de filé mignon do mercado, né? No momento mais explosivo do mercado. Vamos olhar aqui a Sabesp, que é um day trade que eu fiz hoje, tá? E que foi bastante eficiente para mim. Né? Eu tinha aqui uma resistência, tá ok? Eu tinha aqui uma resistência, tá? Nós tínhamos essa barra aqui foi uma barra que eu chamo de ela de mais ou menos anormal. Por que anormal? Porque é uma barra que foi de abertura, né? Aí ele já começou a ficar verde, tá vendo? Começou a ficar verde, rompendo resistência. E eu estou em tendência de alta. Repara que eu estou com topos e fundos ascendentes, né? E aí eu também tinha a tal escadinha positiva, que é esse movimento que vem daqui de baixo até aqui em cima. Okay? Ele entrou na posição com o RAFI maior que 2,5. Entrar na posição significa ficar positivo, tá? Como por exemplo aqui, ó. Aqui também temos escadinha positiva. Aqui tem por exemplo, fechou o papel. Esse aqui é Sabesp, gráfico de 15 minutos. Olha, eu tenho escadinha positiva, o candle está na posição, porque ele está positivo, portanto, se romper essa resistência aqui para amanhã, é um day trade na compra. E espera-se essa mesma explosão que deu aqui, espera-se que dê também aqui. Tá ok? Então eu dei a compra hoje de Sabesp. Tá ok? Stop no fundo anterior e alvo no topo anterior. Então eu dei o alvo aqui nesse topo anterior. Tá ok? Um pouquinho mais baixo, bateu o meu alvo e eu saí do trade. Então, o que é legal desse indicador e o grande diferencial dele é que quando ele explode a compra, a tendência é de sempre pegar o movimento de filé mignon. Depois ele sai dele aqui e olha só o que acontece com o mercado. Ó. Ele alivia.
E depois do candle amarelo, então, aí mesmo que é cansaço da compra e nada mais na mão. É melhor não fazer mais nada. Então, o indicador RAFI, ele é um indicador que ele não vai pegar sempre, tá ok? Mas ele tende a pegar sempre o que eu chamo de filé mignon do mercado, que é o movimento mais explosivo, que é o movimento onde tem a maior correria de mercado, né? Foi esse exemplo aqui em Sabesp, agora vamos botar o exemplo aqui de PSSA3, que foi um trade aqui que, pô, foi fantástico também, né? Nós tivemos aqui a tal escadinha positiva também, tá vendo? Escadinha positiva. Eu tenho uma resistência sendo rompida aqui, porque eu tenho um topo e fundo ascendente, ou seja, está em tendência de alta, ou seja, eu estou cumprindo todas essas premissas aqui, né? Eu estou operando com gráfico de 5 e 15 minutos a favor, estou a favor da tendência, eu estou combinando candlestick com figura gráfica, eu estou operando também a favor da tendência e eu não estou operando, né, nunca com candle vermelho maior que 2,5. Então eu estou respeitando as premissas, tá ok? Logo, eu tenho a compra, daqui a pouco eu vou falar da banda de Bollinger, que é a última parte aqui da apresentação, que ajuda também. Mas antes de falar das bandas de Bollinger, tá ok? Tá aqui. Eu tenho essa compra e ele dá essa correria de mercado, tá ok? André Veloso, sim, ele serve para operar day trade, índice, dólar, commodity, boi, café, milho, Petro, Vale, Porto Seguro, Ambev, Hipermar, qualquer papel. Contanto que tenha liquidez, ele serve para operar qualquer papel. Tá ok? Mauro Machado pergunta, perder suporte e perder a mínima do candle anterior é a mesma coisa? Não. Tá ok? Perder a mínima do candle anterior não é a mesma coisa que perder o suporte. Suporte é uma coisa, mínima do candle anterior é outra coisa. Tá ok? Muito bem. Opções também. Qualquer gráfico, gente, que tenha liquidez, você pode operar. Tá ok? O RAFI, ele tem explosão para tudo. Tá? Então tá aqui, ele tem a explosão no mercado, tá? E ele indica exatamente esse ponto. Vamos olhar aqui, antes da gente... Vamos aqui falar da parte final aqui, operando com banda de Bollinger, porque necessariamente o trade system, né? O trade system utilizado pelo RAFI, ele é combinado com um indicador técnico que eu chamo ele de fundamental, né? Que é um indicador aí que ele está bem aliado. Eu utilizo as bandas de Bollinger. Eu não vou aqui dar uma aula sobre banda de Bollinger, mas resumidamente, banda de Bollinger é um indicador de volatilidade, tá ok? É um indicador que ele tende a mostrar quando o preço vai estressar de vez e, portanto, vai dar correria, e quando o preço vai acalmar de vez e, portanto, vai diminuir a correria. E tudo que eu quero, se o RAFI é um indicador de correria, de explosão, né, de forte movimento de mercado, tudo que eu quero, então, é combinar com mais um outro indicador para mostrar ainda mais impulsão, ainda mais explosão. E como é que a gente lê isso, né? Novamente, para quem tem dúvida, banda de Bollinger eu uso para 8 períodos utilizando 2 desvio padrão. É essa periodicidade que eu uso. Outra pergunta que é muito comum, o RAFI tem periodicidade? Não, o RAFI não tem periodicidade. Tá bom? Então, no caso aqui de PSSA, para a gente marretar o assunto, quando ele rompeu a resistência, as bandas de Bollinger estavam muito estreitas. E tudo que eu quero é pegar um rompimento de resistência com o RAFI entrando para ficar maior que 2,5, abrindo bandas de Bollinger. Porque é justamente a abertura de banda de Bollinger que vai mostrar para mim a explosão de mercado, a correria de mercado. Né? Então ele rompeu a resistência aqui, olha o que aconteceu. Ó. Né? O papel saiu daqui e veio para cá e deu essa explosão inteira. Então não te deu calor nenhum. Você comprou, o papel continuou subindo, 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 ele não voltou em nenhum momento para baixo do seu peso de compra e, portanto, deu a sua comunicação, a sua explosão de mercado. Tá ok? Eu digo que é um indicador eficiente, gente. Sabe por quê? Porque ele me traz respostas positivas. Quando eu entro no mercado, ele entra justamente nos momentos mais explosivos que eu preciso. Eu não quero operar na lenga. Sabe aquela sensação de você estar sentado numa prancha de surf, numa lagoa, esperando a onda vir? O RAFI jamais vai te colocar nessa posição.
Porque o RAFI, ele necessariamente é um indicador de explosão. É o tal que a Rally chama no RAFI. Então, quando você operar usando ele, você vai estar necessariamente operando no mercado onde haja força, explosão e amplitude. O que é a melhor condição para ganhar dinheiro. Não é na lenga-lenga, não é na consolidação. Tá ok? É na explosão de mercado. Tá ok? Então, quando ele está entre 0 até 2,5, é para preparar a venda, Mauro Machado, exatamente. É esse caso aqui, né? De você poder aqui tirar os candles, né? Isso aqui, né? Nesse momento, olha aqui, vamos supor que o mercado está aberto, né? O mercado está aberto aqui. Aí está negociando 29,95. E aí, olha, se ele vai romper, aí, ó, rompeu a resistência com o RAFI maior que 2,5. Hora de comprar o papel imediatamente. Tá ok? E aí, olha o que acontece. Ó. Tá vendo? Onde é que vai ser o alvo? Aqui, ó, topos anteriores. É day trade que está fazendo. Stop, fundo anterior. Bandas de Bollinger se abrindo, a banda superior sobe, a banda inferior cai, há uma explosão de mercado e, portanto, dá a correria. É isso, tá? Então aqui, ó, fase inicial do trade, hora de ficar atento, preparar a boleta, ordem de compra quando romper a resistência. Rompeu a resistência, compra. E aí, ó, dá a correria pra gente. É isso que a gente faz operando o day trade utilizando o RAFI. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui um trade que eu fiz no mini índice, tá? Recentemente. Tanto faz no índice ou no dólar, tá? Mas está aqui, foi esse trade aqui, ó, tá? Aqui, ó, foi esse trade. Ó, eu tinha a combinação de gráfico com candle, eu tinha um ombro, uma cabeça e um ombro, tá? E aí ele foi lá e perdeu aqui o neckline. Repara, neste candle aqui, eu não opero, porque ele ainda não perdeu o ponto. Mas, se você olhar, a gente pode aqui diminuir, botar o zoom, né? Tá aqui, ó. Aqui eu já tenho a escadinha positiva, sinal de que vai dar correria no mercado. Tá ok? Sinal de que vai dar correria no mercado. Tá ok? E aí, aqui nesse candle ele ficou vermelho, mas eu preciso que haja perda do suporte, né? E aí, olha só, agora sim eu opero, tá vendo? Venda, alvos, fechamento de gap, fundo anterior, tá lá, ó. Aí dá a correria de mercado que a gente tanto quer. Então, quando ele faz uma coisa como essa aqui, você já está vendido. Você já está na explosão do mercado. É isso que o RAFI aponta. Por isso que ele acaba sendo um indicador eficiente. Porque ele larga essas mulambices, eu chamo de mulambice, né? Essa coisa de, nossa senhora, nem ficar, vamos fazer uma comprinha aqui, uma vendinha aqui. Não existe isso para o RAFI. O RAFI ele vai operar no momento em que tiver explosão, correria, tendência, rally, para cima, para baixo. Quando não tiver nada, ele vai pedir para você ficar quieto. E aí, naturalmente, os seus trades vão ser mais eficientes em função desses movimentos. Tá? Em função desses movimentos, porque é onde você tem ali a melhor combinação para fazer o day trade. Tá ok? Olha aqui, ó. Outro dólar que eu peguei, e esse foi histórico aqui para a Clia Corretora, tá? Esse dia, se eu não me engano, 13 de abril, deixa eu ver aqui, acho que foi esse aqui que eu peguei, 13 de abril, deixa eu ver aqui, não está aqui, não está aqui. Esse foi porque na sala de trade, foi esse aqui. Esse aqui foi animal, esse aqui, né? Olha aqui, ó, combinando o indicador com tudo mais. Eu tenho um ombro, uma cabeça e um ombro, tá? Isso é dólar, tá, gente? Perdeu o suporte aqui. Bandas de Bollinger estavam estreitas, tá ok? Bandas de Bollinger estavam estreitas. E aí, meu amigo, vocês agora serão apresentados a uma coisa que eu chamo de padrão NS. N de nariz, S de saci. Vocês vão ser apresentados a uma coisa que eu gosto de chamar de padrão NS. Meu amigo, você tem uma tendência de baixa se formando. Escadinha positiva no mercado. Né? Ou seja, positiva indo para negativo para perder suporte. Né? Tendência a favor.
Perda de suporte com RAFI maior que 2,5 e banda de Bollinger se abrindo é o chamado padrão NS. Padrão NS significa nem Satanás. Nem Satanás faz esse mercado virar comprador, meu. Vai explodir para baixo. A coisa vai explodir. É o que eu chamo de padrão NS. Toda vez. Vocês estão rindo? Mas quando eu chego na sala de análise e falo, meu amigo, isso aqui é padrão NS, prepara a boleta. Nem Satanás para esse mercado virar para compra. É venda. Tá, okay? Tem uns clientes ou outros aí que ficam meio chateados que eu falo isso, de que eu estou botando aí o nome do bicho aí, né, no mercado. Mas, enfim, é a explosão, tá ok? É a explosão do mercado. Isso aqui é o famoso padrão NS, porque as bandas estão se abrindo, e aí não tem jeito, cara. Padrão NS é na cabeça. Banda se abrindo, RAFI maior que 2,5, perdendo suporte, nem Satanás vai se mercado virar para compra. Vende que se trouxe a explosão na venda. E aí foi o que aconteceu. Eu botei o alvo aqui embaixo, né, nesse ponto aqui, nesse ponto mais ou menos, acho que foi aqui no 26, foi lá, bateu no meu alvo, zerou meu trade. Ele chegou a dar mais venda, mas eu não peguei. Eu peguei só aquele que eu chamo de filé mignon, só aquilo que eu chamo de correria. Tá ok? Tape reading, é possível? Pergunta que fizeram mais cedo aí. Para usar scalp, é possível, né? O scalp dele é possível? É possível sim. Não é a metodologia, não é o padrão que eu, Rafael, gosto de utilizar. Eu gosto de rastrear tendências mais longas, eu gosto de fazer operações mais longas no mercado, tá ok? Mas é possível fazer é possível sim você operar no scalp, tá ok? No momento em que ele vai explodir, você quer pegar 2, 3 pontos de dólar, não tem problema nenhum, tá ok? Aqui, pessoal, eu tenho aqui o que está assinalado para vocês, o que está assinalado para vocês aqui com circulado aqui, né? São operações feitas em contratos futuros. Aqui foi o contrato futuro de índice, né? Aqui o WinFoot, dólar FUT e o WinFoot. Então o WinFoot aqui, ó, 28 pontos, o WinFoot 150 pontos, dólar FUT aqui eu peguei 16 pontos e aqui eu peguei 4 pontos. E o resto foram tudo papel, tá ok? Tudo papel. Hoje, por exemplo, eu fiz 2 day trades, um de Sabesp e outro de Hipermarket. Hipermarket eu tive prejuízo, Sabesp eu tive lucro. E eu sempre costumo fazer isso, fica entre 65% e 75% de acerto, com uma média maior de um trade por dia, né? De day trade. É essa a minha avaliação. O nível de acerto passou a aumentar significativamente depois que eu passei a utilizar o RAFI. Eu fico entre 65% e 75% de acerto utilizando o RAFI, sempre com uma média de mais de um trade por dia. Aqui, nesse caso, até agora, nós estamos no dia 19, já tenho aqui, tem dias que eu mando aqui eu fiz 5 recomendações no dia, tá vendo? Eu tive um prejuízo, e aqui ó, o InFoot eu tenho que assinalar, eu tive um prejuízo de um InFoot, mas tive 4 day trade ganhadores dos papéis ali. Então é isso que a gente tem que fazer, tá? É dessa maneira que a gente tem que operar. Então, é mais uma maneira de eu provar para vocês por A mais B que sim, é mais eficiente utilizar o indicador. Você opera de forma mais eficiente, aumenta o seu nível de acerto e, principalmente, para de operar nas mulambices, né? Do sentimento, no achismo, aquela coisa, subiu demais, eu acho que vai dar uma vendinha, comprinha. Esquece. Você vai operar agora no momento em que o cara lá do bang jump está ali atrás para te dar um empurrão. Agora é a hora da adrenalina, agora é a hora do padrão ANS, agora é a hora que o mercado vai correr, agora é a hora que o mercado simplesmente vai dar a explosão de mercado. Então o RAFI, de fato, ele modela isso para você de uma maneira mais categórica, de uma maneira mais explosiva, de uma maneira mais forte. Tá ok? Bom, era essa a explicação. É claro que não dá para a gente ficar aqui, fazer um curso específico, etc., porque demanda muito mais tempo, né? A gente sempre fica com um prazo um pouco mais limitado, mas tem aí o meu e-mail,
tem aí todas as minhas redes sociais, tem meu Skype, tem o que vocês quiserem para continuarem a falar comigo, fora a sala de análise da Clia Corretora. E eu queria aproveitar e falar uma novidade aqui para vocês, antes que vocês saiam aí da sala. Queria contar uma novidade aqui e uma proposta exclusiva para vocês aqui em prol dessa parceria que a gente tem aqui, né? Eu vou ter acesso ao e-mail de vocês, etc. E todos vocês aqui, sem exceção, vão ganhar, já ganharam, né? Já ganharam 20% de desconto no próximo curso que vai ter, o curso meu de análise, utilizando o indicador RAFI né, na prática, e entre outras questões também, para day trade, com foco day trade e swing trade. Então, só pelo fato de vocês estarem inscritos aqui e pela parceria que a gente tem aqui, o meu próximo curso, excepcionalmente, vocês aqui terão 20% de desconto no curso, tá? Então, eu tenho aqui o nome de vocês, eu vou ter a base, eu vou mandar um e-mail e dizer, galera, ó, agora é a hora de vocês se inscreverem, só vocês vão ter esses 20%, ninguém mais, ok? Absolutamente ninguém mais vão ter esses ganhos. E eu costumo dar 10, 5% às vezes para alguns camaradas, tal, mas 20% é sempre quando uma proposta até para você. Provavelmente esse curso vai ser em junho e ele vai ser presencial e online, tá ok? Então quem não for de São Paulo pode assistir online, quem for de São Paulo vai poder assistir presencial e vocês de alguma maneira vão ter a oportunidade de fazer esse curso. Então eu vou deixar esse contato aqui para vocês mais uma vez, meu e-mail, e para todas as dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade para esclarecer tudo essa questão do que for necessário, seja do curso ou também seja do curso ou também do próprio indicador, dúvidas sobre o indicador. Tá ok? Então eu falei aqui do indicador, as dúvidas eu acho que continuam, é um aprendizado constante, mas de qualquer maneira queria agradecer a presença de vocês aqui nessa noite de terça-feira e agradecer mais uma vez aí, Rafael, obrigado pela oportunidade, obrigado à Unelógica e espero que a gente volte aqui com outros eventos, não só para falar do RAFI, mas de análise técnica, do indicador e promover essa ferramenta que tanto me ajuda aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Que é isso, Rafael, foi um prazer estar com você aqui hoje, né? O pessoal, inclusive até com esses 20%, já teve gente aqui falando que vai participar, tudo. Então foi bem bacana. Inclusive o Rafael Figueiredo vai estar voltando em breve aqui com a gente, né? Ele vai estar...